Paulo segue com chance na Copa do Brasil, na Liberta e no Brasileirão. Só que os próximos 4 jogos vão ser fora de casa, começando amanhã contra o Fluminense. E o tricolor não tem ido bem longe do Morumbi, não. A partir desse final de semana, o São Paulo vai estar assim, voando. É porque os próximos 4 jogos do time serão fora de casa. Amanhã à noite, contra o Fluminense no Maracanã, o time tem um único duelo dessa sequência, que não é um confronto direto ou uma decisão. Mas isso não significa que enfrentar o 16º colocado seja uma tarefa fácil. Aí você tem que ver se o Lucas está bem, porque ele é meio time, se o Caleri tem condições de jogar, porque ele é o principal atacante. Como é que você vai competir em alto nível contra esse Fluminense que vem super motivado? Um fator que tem pesado mais do que o adversário é o desempenho fora de casa. Porque no Brasileirão, a última vitória como visitante foi contra o Atlético Paranaense lá no início de julho. De lá pra cá foram 3 derrotas e 1 empate. E tem um fato que incomoda Zubeldia. Nessas partidas, o São Paulo saiu atrás no placar. Não podemos permitir isso. A gente não pode permitir isso. Como equipe, não podemos permitir isso, porque aí está a diferença entre ter ou não ter um bom resultado como visitante. Para começar pressionando, fazer o gol e sair com resultado, o time vai contar com a volta de suspensão de Pablo Maia, Luciano e no banco, Zubeldia. Eu acho que tem um detalhe importante e que faz com que o São Paulo entre com força máxima no Campeonato Brasileiro para 10 dias. Então você vai ter tempo para recuperar a musculatura dos seus principais atletas para o jogo de volta contra o Galo pela Copa do Brasil. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está perto de contratar um volante argentino. O tricolor, que não desistiu de buscar reforços, avançou nas tratativas por Santiago Longo. Argentino, 26 anos de idade, pertence ao Belgrano. Essa informação havia sido divulgada na noite dessa sexta-feira. Consegui confirmar com o pessoal do São Paulo que existe otimismo para o acordo. Entre São Paulo e Santiago Longo já está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, o São Paulo tenta chegar a um acordo com o Belgrano. Também surgiu a especulação de que o Sharjah FC da Arábia Saudita está na disputa pelo jogador. Consultei o Flávio Viana, que é o empresário brasileiro que mais leva e traz jogadores da Arábia Saudita, do Oriente Médio, enfim. E ele me contou uma coisa importante. Segundo o Flávio Viana, o Sharjah hoje está aguardando uma posição do Ministério do Esporte para liberar dinheiro. O budget ainda não está definido, mas as primeiras impressões são de que o budget do Sharjah FC para essa temporada será cortado pela metade, ou seja, difícil imaginar que o Sharjah tenha capacidade financeira para um grande investimento. Então, existe otimismo de que o São Paulo ainda possa fechar a contratação de um volante daqui até o fim da temporada. O Santiago Longo seria esse cara. Também dá para dizer que o São Paulo está em busca de um lateral esquerdo. As negociações existem, ainda não descobri o nome. Ontem chegaram a me perguntar na live se não seria o Jamerson, aquele lateral que era do Guarani, quase foi parar no São Paulo e acabou comprado pelo Curitiba. Informação que eu obtive de uma pessoa do São Paulo sobre esse nome é de que não há nenhuma chance. Está fechando, né? Está fechando os últimos detalhes para a contratação. O Jamal Lewis é um jogador que é do Newcastle, atuou na Premier League, é um jogador inglês de 26 anos e que o São Paulo apostou, né, na vinda desse jogador no futebol brasileiro. É algo que até pegou. É um jogador inglês de 26 anos e que o São Paulo apostou, né, na vinda desse jogador no futebol brasileiro. É algo que até pegou muita gente de surpresa, né? A diretoria trabalhou com esse nome em sigilo nos últimos dias e conseguiu avançar. O jogador é esperado, inclusive, amanhã, né, no domingo, às 6 da manhã, para chegar e acertar os últimos detalhes, fazer exames médicos e assinar o contrato com o São Paulo. A expectativa é muito grande dentro do Morumbis em relação a esse jogador, né? Nos bastidores do São Paulo vai ser, né, uma contratação assim, caminhando muito bem do jeito que está, uma contratação de impacto no mercado. São Paulo que tentou aí jogadores experientes como o Alexandro, como o Mário Rui, mas acabou fechando com um jovem jogador que tem uma cultura do futebol completamente diferente aqui da América do Sul e é uma aposta grande, inclusive, né? E o outro jogador é o Santiago Longo, que é do Belgrano, um jogador argentino, um jogador um pouco mais com características defensivas, mas é um atleta que o São Paulo bota muita expectativa para ser um jogador alternativo ali ao Luiz Gustavo, né? Nessa função de primeiro volante, com
a lesão do Pablo Maia, a lesão também do Alisson, o Luiz Gustavo é um jogador já experiente, um jogador já com idade, acima dos 30, e é um atleta que também há um cuidado em relação ao calendário brasileiro. Então, Santiago Longo chega para ser uma alternativa aí ao Luiz Gustavo. Então, a janela do São Paulo pontual, né, nesse meio de ano, foi uma janela que foi assim de 4 jogadores europeus, né? 4 jogadores que estavam na Europa, né? Tirando o Santiago Longo, evidentemente, né? Que do